Graça e paz a todos. Amados, quem nunca ouviu essa célebre frase? A igreja é local de doente. Nós vamos aqui começar lendo o livro de Hebreus. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Então aqui o autor está dizendo que alguns não estavam se reunindo como igreja. Aqui não está dizendo de forma alguma que é um templo feito por mãos humanas. Reunir como igrejas. Nós sabemos que cada um de nós tem o Espírito Santo. Nós estamos reunidos num só Espírito, não em vários Espíritos, tá? Não confundam. É um só Espírito. Então, essa é a nossa união. Nós temos o mesmo Pai, que é Deus. Então, nós, quando nós nos reunirmos, seja em nossas casas, com parentes, com familiares, seja com vizinhos, seja numa denominação, seja o que for, essa é uma reunião. Não nos devemos reunir como igreja. Então, nós vamos exortar uns aos outros, vamos aprender uns com os outros, vamos fortalecer uns com os outros. E essa reunião que a gente tem aqui na internet também não deixa de ser uma reunião como igreja. E uma célula é uma reunião como igreja. Mas nós somos o templo do Espírito Santo. Nós que somos o templo. Mas existe a reunião. Quando eu vou na casa de um parente meu, eu estou sempre falando de Deus com o meu parente, a gente troca ideias. Quando eu vou me reunir com alguém no trabalho da minha irmã, lá as funcionárias do trabalho dela, também a gente conversa de Deus. Isso tudo é reunião. Estamos nos reunindo como igreja. Não algo que colocaram na cabeça das pessoas, que a casa de Deus é aquele templo feito por mãos humanas, que lá que vocês têm que congregar. Eu não estou falando que vocês não devam congregar nessas denominações. Não estou abrindo a boca para falar isso, hein? Eu estou falando para vocês que reunir como igreja não é necessariamente vocês irem a um templo feito por mãos humanas. Senão vocês vão voltar para quando Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana, onde ela indagou Jesus: vocês judeus falam que adorar verdadeiramente é somente lá em Jerusalém, mas nós, aqui os samaritanos, a gente adora aqui em Samaria. Jesus falou que chegará o tempo, aliás já chegou, que Jesus estava no meio deles, que os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade. Então, essa nossa adoração é no nosso quarto, no trabalho, seja onde for. E essa reunião como igreja é quando a gente se encontra com outros irmãos. Não necessariamente numa denominação. Mas o pior é que quando eles colocam isso aqui, que é o Hebreus 10, 25, eles não continuam a ler todo o conteúdo. Tanto é que fala assim, vou repetir, Hebreus 10, 25, não nos deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns que não estavam se reunindo. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Continuando agora, versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas também somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Então, a gente se reúne como igreja e a gente vai à igreja. O quê? Se reunir como igreja em nossa casa, com os nossos vizinhos, numa denominação religiosa, numa célula, seja onde for. Para quê? Para que a gente estude e aprenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de quem? Da gente? Não, do Senhor, porque nós somos pecadores. E quando a gente... Agora vamos lá, que eu quero falar para vocês. Por isso que tem que ler todo o capítulo. Quando a gente
está reunido como igreja. E lá diz assim, ó, a gente fala de família. Ó, se você, como está em Lucas 16, 18, o homem que se divorcia da sua esposa e se casa com outra comete adultério. E quem se casa com uma divorciada, adultera com ela. Se ali está escrito isso. Aí vocês vão lá para Mateus 19, 9. O homem que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério. E aquele que se casar com uma mulher divorciada, estará cometendo adultério com ela. Lembra Lucas 16, 18. Mas no Mateus 19, 9 tem uma exceção. Exceto em caso de matrimônio falso, que na versão católica fala matrimônio falso. Exceto em imoralidade sexual. Na NVI fala, nas outras versões fala imoralidade sexual. Ou exceto em caso de fornicação, que a Almeida Corrigida Fiel fala, a King James fala. Que é o que é? Tudo isso é uma imoralidade sexual. São relações sexuais ilícitas. O que é relação sexual ilícita? Essa Jesus falou, não, isso aí vocês têm que repreender, tem que repudiar, que é o sexo antes do casamento. Então, quando a gente aprende isso, nós, estamos falando aqui nós do canal Prisioneiros em Cristo, nós aprendemos isso, e se vocês estão reunidos numa denominação religiosa, ou numa célula que pregam diferente do que vocês estão aprendendo, vocês vão permanecer nessa célula? Vocês vão permanecer nessa denominação religiosa? E a resposta para essa pergunta que eu fiz a vocês está em 1 Coríntios capítulo 5, começando no versículo... Vou ler o 6 em diante. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Então um pouco de fermento seria o quê? Vocês estão reunidos numa célula, numa denominação religiosa, seja o que for, estão reunidos como igreja. Mas tem um pouco de fermento ali. O que é? Alguém que está pregando que vocês podem se divorciar depois de um adultério. Vocês podem se divorciar e casar com outro depois de abandono. Então isso é o fermento. Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Então, aqui está falando para você se livrar. E lá no versículo 11 diz assim, ó, mas agora estou escrevendo que não deve se associar com qualquer que dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Se vocês não devem nem comer, quanto mais congregar. Vocês estão entendendo, meus amados? Eu não estou aqui pregando nenhuma revolução contra nenhuma denominação religiosa. Mas reunirmos como igreja é professando a mesma fé, tendo o mesmo Pai. E se vocês estão se reunindo como igreja, mas tem fermento velho no meio, vocês não podem fazer parte disso, senão vocês também serão contaminados. E mais aqui, ó, no livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 15 em diante, diz o seguinte: como tratar a ofensa de um irmão? Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Ó, isso é congregação. Isso é nos reunirmos como igreja para admoestar, aprender. Para isso serve se reunir como igreja. Se ele o ouvir, ó irmão, você está no adultério. Olha irmão, você não pode estar casado com outra pessoa. Ah, mas o meu antigo cônjuge, meu primeiro cônjuge, ele adulterou, ou ele me abandonou. Mas na palavra diz que isso aí é adultério. Você tem que clamar pela libertação dele. Não adianta você, só porque o seu cônjuge adulterou, ou porque ele te abandonou, que isso dá respaldo para você que foi o repudiado casar com o outro. Você está tanto no adultério quanto ele. Então isso é reunirmos como igreja. Então você vai sós com ele e mostre-lhe o erro. Você está mostrando o erro a ele. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Tem que haver testemunha para que a atitude que vocês vão tomar depois disso não fale, é que vocês tinham alguma coisa contra aquele irmão. Não. Então tem que ter testemunha para poder você tomar uma medida cabível. E se ele recusar ouvir também, conte à igreja. E se ele recusar também ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano.
Olha bem, meus amados, eu estou lendo Bíblia para vocês. Eu não estou colocando aqui o meu entendimento. Tanto é que quando eu converso com vocês, eu leio mais do que eu falo. Porque vocês, não interessa a vocês a minha opinião. Eu mostro a palavra e mostro, sem medo de perder em escrito. Doa quem doer. Então nós temos que mostrar, reunir como igreja, seja em denominação, seja numa célula, seja em nossa casa, seja no vizinho, seja onde for. Vocês têm que mostrar a verdade, mostrar ele o erro, como diz aqui Mateus 18. Mostrou o erro. Ele não aceitou, tem que tratar ele como gentil, tem que tratar ele como pagão ou publicano. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 em diante. Vocês não têm nem sentar para comer à mesa com eles. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Agora, eu vou ler para vocês o livro de Apocalipse. Fala das 7 igrejas. Apocalipse fala das 7 igrejas. Vocês vão ver. Eu fiz um resumo aqui, meus amados, tá? Mas é bom vocês lerem o Apocalipse. É a igreja de Éfeso. Era uma igreja que repreendia os impostores, os que diziam ser apóstolos, mas eram enganadores. Mas Jesus tinha algo contra essa igreja, porque ela abandonou o primeiro amor e se esfriou na fé. Mas essa igreja, ela odiava as práticas dos nicolaítas. O que eram essas práticas? Que pervertiam a verdade, o verdadeiro ensino de Cristo. Era uma igreja que foi enfraquecendo, né? Que abandonou o primeiro amor. Enfraqueceu. Começou bem, lá firme com Jesus, entende? E depois foi enfraquecendo. Por mais que ela odiava as más práticas, mas ela estava fraca na fé. E tinha outra igreja, a Esmirna, fala dos judeus que se opõem a Cristo. Era uma sinagoga de Satanás. A igreja de Pérgamo, fiel a Cristo, não renunciou, mas não advertiu aos ensinos pagãos. A imoralidade sexual. Era uma igreja morna. Era fiel ao Senhor, feito Eli, aquele sacerdote, via as práticas erradas dos seus filhos, Ofni e Finéias, mas não repreendia como devia repreender. A igreja de Tiatira, igreja que está em crescimento, que faz mais agora do que antes. Então estava crescendo essa igreja. Mas tolera uma mulher que se diz profetiza e ensina as práticas imorais. Tolerava o ensino de uma mulher. Uma mulher que estava ensinando heresias. A igreja de Sardes tem aparência de fiel e santa aos olhos dos outros. A gente vê muitas dessas por aí, né? Mas diante de Deus é pecadora costumais, praticava o pecado. Mas tem alguns nessa igreja, alguns eleitos, tinha alguns eleitos naquela igreja, que Deus vai salvar, pois eles não se deixar enganar pela sua aparência de santo. Isso a gente pode perguntar assim, mas vem cá, Wellington, na igreja católica que adora santos, no espiritismo, em muitos desses lugares, tem pessoas que vão ser salvas, tem eleitos de Deus? Óbvio que tem eleitos de Deus. Olha o que você está falando, como é que pode ter eleito de Deus? Olha só, meus amados, eu fui liberto, não foi na igreja, foi na minha casa. Vocês estão entendendo? Eu não estava frequentando igreja nenhuma. Deus tem seus eleitos, eles estão espalhados por aí. Mas aí faz a gente lembrar o quê? 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. Deus cria meios para trazer de volta aqueles que foram banidos da sua presença devido ao pecado original de Adão e Eva, onde todos nascem pecadores. Então Deus cria meios. Tira ele da casa dele, como eu estava, tira a pessoa do catolicismo, de uma igreja crente, mas infiel, tá? Tira da pessoa do candomblé, da macumba, do espiritismo. Quando essa pessoa recebe o Espírito de Deus, aos pouquinhos ela vai vendo que aquele local ali não é o local adequado para ela. E ela automaticamente vai se desligar desses lugares. Assim como nas igrejas de crentes. Quando vocês vão recebendo a verdade, estudando a sã doutrina, vocês olham lá para aquele pastor, está pregando heresias, o que vocês vão fazer?
não vão nem sentar à mesa e vai comer com essas pessoas. Vocês vão tratar esse pastor, essa igreja, como pagão ou publicano. Mesmo aquele pastor que fala muito bem, aquele pastor que tem diploma de teologia, isso não interessa, meus amados. Vamos agora à igreja da Filadélfia. Igreja que tem pouca força. Provavelmente não muito atraente aos olhos dos outros. Preste atenção nessa igreja de Filadélfia. Era uma igreja de pouca força, não devia ser uma igreja repleta de membros, mas ela era fiel. Não negou os mandamentos de Cristo, como muitos fazem por aí, para agradar a homens. Lembram lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10? Diz o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, meus amados, nós não estamos aqui para poder bajular pastor, teólogo, seja o que for, não. Tem pessoas aí que falam mal dos católicos que adoram imagens, mas tem pessoas que estão adorando, sabe o quê? Pastor, teólogo, grandes pregadores da internet. Falam que eles têm a unção, só se for a unção do capeta. Se fala aquilo que é diferente dessa sã doutrina, que seja amaldiçoado. Então essa igreja de Filadélfia tinha pouca força, e não era atraente aos olhos das pessoas, mas ela era fiel. Não negou os mandamentos, como muitos fazem por aí, para agradar a homens. E tem a de Laodiceia. A de Laodiceia era uma igreja totalmente morna. Deixa eu ler para vocês aqui a de Laodiceia. Deixa eu ler a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é nem frio, nem quente. É o que a gente vê nessas igrejas. Elas agradam a gregos, troianos, como a gente fala, né? Mas elas querem agradar todo mundo. Não sei se é isso, não sei se elas estão interessadas nos dízimos, nas curtidas no YouTube, nos novos membros no canal do YouTube. Eu não sei, meus amados. Eu não posso julgar o que eu não sei. Mas são igrejas mornas, igrejas que pregam que não se deve adulterar. Mas eles vão lá e ensinam, não, no caso de abandono, você pode se casar com outro. No caso de adultério, chuta que é macumba, arranja outro que Deus abençoa. Então, essas igrejas não diferem do mundo. Porque o mundo também, amados, no mundo também é assim. Se vocês não são cristãos, exemplo, vocês são ateus, vamos botar assim, o cônjuge de vocês trai vocês. O que um ateu vai fazer? Vai se divorciar e casar com outro. Ou então o cônjuge do ateu abandonou ele. Ele vai casar com outro. Qual a diferença então dessa igreja que se diz cristã para o mundo? Não tem diferença alguma. Vamos lá. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Melhor seria se você fosse cristã ou ateu. Assim, porque você é morno, porque você é um religioso, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha, ser religioso, ser aquele cara que fica no meio do muro, está a ponto de vomitar da boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Como é que se purifica o ouro, meus amados? No fogo, para queimar as impurezas, fica apenas o que presta, que é o ouro. Nós, cristãos, como é que a gente é purificado? Pelas provações. Cada um carrega sua cruz, tá? A gente morreu para a carne. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Eu vou ler para vocês aqui o que significa esse capítulo, esse versículo. Achei aqui, meus amados. Então vou voltar repetindo aqui, ó. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Olha o conselho que Jesus está dando, ó. Compre de mim ouro refinado no fogo. No fogo.
que é isso? No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz o seguinte: nisso vocês exultam que agora, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha, refinado. Como é que a gente é refinado? Com provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, o nosso refino é através da aprovação. Mas tem gente que não aceita a aprovação. Ah, o cônjuge largou, o cônjuge adulterou. Ah, eu mereço ser feliz. Vou me casar com outro. Continuando aqui. 19, versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Olha, repreende e disciplina aqueles que ama. Então, se vocês não estão sendo repreendidos, meus amados, vocês não são filhos de Deus. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que o Senhor falou? Que Ele dá ouvidos para que a pessoa ouça e entenda. E olhos para que veja, que enxergue e veja. Então, aos filhos de Deus é que Ele falou: repreendo disciplinas aqueles que eu amo. Se vocês hoje estão sendo disciplinados, dê glórias a Deus. Deem glórias a Deus, porque é isso que Deus demonstra o seu amor com a gente. É no refino, nas provações, assim como purifica o ouro através do fogo, assim como purifica a prata através do crisol, assim somos nós nas provações. Então, meus amados, tome cuidado. Como vocês estão reunindo como igrejas? Qual dessas 7 igrejas representam a igreja que vocês estão se reunindo? Seja na denominação religiosa, seja na vizinhança, seja na casa de vocês, seja nas redes sociais. O que vocês estão se alimentando? De heresias? Cuidado que isso é fermento, tá? Amados, termino aqui. Quero que vocês estudem essa doutrina. Não deixe ser enganado por ninguém, meus amados. Tá? Porque o Senhor Jesus está às portas. Nós estamos vivendo uma grande, enorme apostasia, meus amados. Eu não tenho medo de falar isso. Está difícil se reunir como igrejas com pessoas que proclamam o verdadeiro evangelho. Estão sempre cheios mas, eu não acho isso justo. Quem somos nós para achar justo ou injusto? Nós somos servos. Estamos aqui para servir, nós não somos o Senhor, não. Estamos aqui para lavar os pés das pessoas, não para ter nossos pés lavados, não. Tá bom? Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.